Havendo legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento seus conselheiros, procuradores e demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, ata da 30ª sessão ordinária, que submete a aprovação nessa oportunidade. Não havendo objeção, dou por aprovada, colherei a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo pedido de palavra, antes da ordem do dia, da eminente presidente do Ministério Público, doutora Renata Sestari, quanto eventual interesse de pedir vista algum processo ou se pretende produzir sustentação oral. Não, excelência. Agradeço. E vamos, então, ao item 1 da sessão estadual. Interessado, Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, FUNEP. Exame as contas anuais relativas ao exercício de 2011 da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, FUNEP. Seria técnica jurídica e procuradoria da Fazenda do Estado manifestar a prioridade da matéria. Já disponibilizei voto a Vossas Excelências e o exame dos autos não haverá óbvio ao reconhecimento da regularidade das contas de exercício. Anteexposto, acompanha o processamento favorável expendido pelos órgãos técnicos da Casa, endossados pela douta Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade das contas da FUNEP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, de Jaboticabal, de 2011, dou quitação aos responsáveis. Fico excluído do presente decisão todos os demais pendentes de julgamento desse tribunal. É o voto em discussão, nova discussão em votação, aprovado. Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Exame e balanço geral da Fundação da Medicina relativa Medicina da Universidade de São Paulo relativo a 2010. O processo foi submetido ao julgamento nesse Conselho Relator para efeito do voto pela irregularidade juntar às folhas 193 de 2009, 209. Entretanto, por propósito do eminente Conselho Revisor Renato Martins Costa, os autos foram convertidos em diligência ao amparo de eventual reparação das falhas apontadas pela Fundação. As áreas jurídicas da TJ manifestaram pela manutenção da irregularidade, enquanto que a chefia opinou pela regularidade ao entendimento central de que houve cumprimento parcial das falhas apontadas nos exercícios. A Procuradoria da Fazenda do Estado, em conformidade com as áreas técnicas, opinou pela irregularidade do balanço. Pois bem, conforme voto já lançado nos autos, as falhas apontadas e pertinentes exercícios não foram sanadas. E o que consta dos autos, ou seja, a simples demonstração contábil de manejo de recursos advindos da justiça do poder público, não me parece suficiente para um juiz de regularidade quando todos os elementos materiais de análise qualitativa e quantitativa são sonegados a regular a instrução do processo. Ao que se percebe, nas defesas apresentadas da análise do relatório e expressão seguintes, são tímidas mudanças ao longo de vários anos. Essas mudanças estão muito antes relacionadas em 60 notificações e aos reiterados apontamentos dessa Corte de Contas, o que é adequação em contexto do mandamento normativo de incidentes. São, portanto, suficientes, na minha opinião, de se emitir juízo favorável para o exercício do analisado 2010. Registro, porém, que em revisão de voto, outrora proferido, entendi razoável reduzir a multa inicialmente aplicada em 1.000 FESPs ao patamar de 300 FESPs. É o voto. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. O item 3, senhores conselheiros, representação formulada por Scorpion, do Brasil, Polímeras Unicran Limitada, contra procedimento adotado pela Sabesp, para aquisição de materiais submetidos à análise de conformidade técnica. Em síntese, a representante pleiteia que a Sabesp insira em seu edital a exigência de atestar a conformidade técnica sobre argumento de que essa exigência constou de outros editais da Sabesp e garantiria fornecedores com tecnologias supostamente avançadas. O processo constou da sessão de 18/8/2015 e, após meu voto pela improcedência da representação, houve pedido de vista do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem passa a palavra nesse momento. Tendo em vista o voto do senhor revisor, voto pela improcedência da representação, os termos já apontaram a Vossas Excelências, em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, senhoras procuradoras, tratam-se os autos de pregão eletrônico decorrente do contrato firmado na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e a empresa Soluções de Serviços Terceirizados. Preliminarmente, destaco que a licitação e o contrato já foram julgados regulares por essa Corte. Em análise, no momento, só o primeiro termo de alteração contratual, a assessoria técnica, as folhas 321, entendeu demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com o de mercado e também a razoabilidade do acréscimo de quantitativo promovido pela origem, opinando pela regularidade dos termos em exame.
no que foi acompanhado por sua chefia e pela douta Procuradoria da Fazenda Estadual. Tratos os autos, portanto, foram plenamente satisfeitos pelos pressupostos legais, o contrato foi realizado e, em curto razões, compartilhando mensações favoráveis da Seriatec, chefe da TJ e do outra PFE, e pela regularidade do tema aditivo e apreciação. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. Agora, contrato de gestão e termo de ratificação entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação do ABC, que tem por objeto o AME de Praia Grande. A assessoria técnica e a Procuradoria da Fazenda do Estado se posicionaram pela irregularidade do contrato de gestão. O processo esteve na pauta do dia 18 de agosto de 2015, por ordinário que o douto representante do Ministério Público sentou oralmente. Já disponibilizei voto a Vossas Excelências, a documentação juntada aos autos revela que a Fundação obteve vantagem sobre eventuais concorrentes por ter tido conhecimento antecipado das condições do ambulatório de Praia Grande, face ao prazo exíguo de 7 dias para a apresentação de propostas estabelecido pela resolução da Secretaria da Saúde, número 83, 23 de 8 de 2013, constante as folhas 30 e 31. Por fim, o planejamento feito de forma genérica não atende ao artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar 846 de 98, e tampouco aos princípios básicos da administração pública. Ante o exposto, dentro do que mais conta nos votos já disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade do contrato de gestão e termo de ratificação e exame, com acionamento do disposto do inciso 15, 27º do artigo 2º do meu diploma legal. Fixo ao atual secretário de Estado da Saúde 60 dias para que informe essa casa sobre as providências adotadas no âmbito administrativo, tais como apuração de responsáveis, eventual sanção imposta, além de medidas para regularização e não repetição das falhas aqui apontadas. Votos em discussão, numa discussão e votação, aprovado. Agora, item 6, exame termo de convênio do Estado da Saúde, através do Departamento Regional de Saúde de Taubaté, e a Associação Casa Fonte da Vida, Hospital São Francisco de Assis. A instrução foi empreendida pelo Área Regional de São José dos Campos, conforme consta nos autos, a origem manifestou-se e apresentou esclarecimentos antes das dúvidas suscitadas pela fiscalização. Em seguida, vieram manifestações da TJ, aceitando o esclarecimento prestado e opinando pela regularidade. A douta Procuradoria Estadual também opinou para a regularidade da matéria. Analisaram o documento, informação e conteúdo de fato, não vejo óbice a aprovação da matéria. Diante disso, entre os demais dados constantes do voto já disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade do convênio celebrado nos termos e para fim do disposto do artigo 33.1 da Lei Complementar 719/93. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 7, prestação de contas decorrente de repasse da Secretaria de Estado da Saúde à Prefeitura de Buri, de 2007, com base em convênio visando a execução da atividade concernente ao Sistema Único de Saúde, SUS. A Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pela irregularidade da prestação de contas. A instrução processual evidencia falhas graves, não elididas pelas partes e suficientes para comprometer todo o demonstrativo. Ante os dados constantes pela fiscalização, pelos órgãos técnicos, e ante o que mais consta do voto já disponível às Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e exame, aplico disposto no inciso 15º, 27º, artigo 2º da Lei Complementar 709/93, condeno a Prefeitura Municipal de Buri a devolver aos cofres estaduais a quantia de R$ 269.256,27, corrigida pelo IPC-FIP desde a data do repasse até a efetiva devolução. Com base no artigo 36, caput e 104 da Lei Orgânica dessa Casa, 2, voto pela condenação do senhor Jorge Loureiro, prefeito à época, Cláudio Romualdo Fonseca, prefeito atual, a pagamento de multa individual equivalente a 160 FESPs. Após transjulgado, notifica os responsáveis pelo prazo de 30 dias para o recolhimento da sanção pecuniária, conforme dispõe o artigo 86 da Lei Complementar. Em caso de omissão, as providências cabíveis de praxe. Oficia-se ao Legislativo, encaminhando cópia de decisão da ciência. Oficia-se ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia de decisão, atendimento a pedido formulário através do expediente constando nos autos. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado.
Item 8º, aqui é o Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Estado da Educação, da Assistência Social. E o beneficiário aqui é a União dos Moradores da Comunidade 7 de Setembro. Em exame, a prestação de conta de recursos públicos em 2008, no valor de R$ 1.566.000, tendo como objeto a execução descentralizada do projeto Criança e Adolescente, enturmando o Circo Escola Grajaú, proteção social básica, visando atingir meta total de 15.600 atendimentos gratuitos. A Procuradoria da Fazenda se posicionou pela regularidade parcial das contas e condenação à devolução do valor não aplicado, conforme consta da folha 91. É um relatório. A Secretaria Estadual de Assistência Social emitiu parecer conclusivo desfavorável, atestando apenas o regular funcionamento da entidade interessada. Consignou ainda que o recurso não aplicado no objeto do convênio, no valor de R$ 262.013,89, não foi devolvido. Ante o exposto, voto pela regularidade da prestação de contas de 2008, do montante de R$ 1.297.986,11 e pela irregularidade da quantia de R$ 262.013,39, com acionamento no disposto do inciso 15º, 27º do artigo 2º do mesmo diploma legal, e concedo ao atual secretário 60 dias para informar essa casa as medidas voltadas ao recebimento do erário. Voto também pela condenação da União dos Moradores da Comunidade 7 de Setembro a devolver aos cofres públicos a importância considerada acima do irregular, nos termos do ajuste de rescisão, conforme consta dos autos, descontando-se, no entanto, as parcelas realizadas, e suspendo-a de receber novos repasses do poder público enquanto não exercido do erário. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, item 9, prestação de conta do recurso repassado pela Fundação Casa, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente, e a Associação Grupo de Ação, Decência, Promoção e Integração Social, GAPS, 2008 e 2009, no valor de R$ 912.658,50 e R$ 2.246.383,16, respectivamente, decorrente de convênios. A assessoria técnica do Poder da Fazenda Estadual opinaram pela regularidade da matéria. A análise dos autos não revela óbvia aprovação do presente prestação de contas. Os documentos trazidos pela Federação foram elucidados pela defesa, não havendo indícios de desvio de sua aplicação, tampouco prejuízo ao erário. Diante do disposto, voto pela regularidade da prestação de contas do exame, quitando os responsáveis, sem prejuízo da recomendação especificada no corpo do voto. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, com esse vossas excelências, relato os itens 11, 12 e 13 da pauta. Em exame, prestações de contas decorrentes de repasse efetuada em 2007, 2008 e 2009, com base em convênio da Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade Federal de São Paulo, com a interveniência da São Paulo de Medicina, SPDM. Em manifestação conclusiva, a assessoria técnica da FDTJ e a Procuradoria da Fazenda do Estado opinaram pela regularidade demonstrativa. De 2007 a 2009, os convenientes insistiram nas mesmas práticas e missões apontaram a prestação de contas de 2006, conforme consta do auto TC 43.115.026.10. Novamente, nesse processo, não foram identificadas as funções que cabiam conveniada à Unifesp e à SPDM. Segundo a origem, após a promulgação da lei complementar, que revogou o artigo 5º da lei complementar, o NGA Maria Zélia passou a gerenciado pela Associação Brasileira de Medicina, mediante contrato de gestão. Referido argumento não definir os papéis desempenhados pelas entidades envolvidas neste convênio. Além disso, a falta de indicadores e metas do plano de trabalho prejudica a análise correta, eficiente da utilização dos recursos públicos, o que ficou evidente nesse processo. Diante de tudo isso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas com o exame, aciono o inciso 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar 109 de 1993, deixo de determinar a devolução dos valores dos cofres estaduais, visto que não há prova efetiva de desvio de finalidade na aplicação das verbas. Mas, transitar o julgado, requer espécies de notificações de ofícios necessários, inclusive ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em resposta ao solicitado nos expedientes que acompanham os autos. Fixo ao atual secretário da Saúde 60 dias para informar esta casa da medida adotada no Administrativo,
tais como apuração de responsabilidade, eventual sanção imposta, além de medidas para regulação e não repetição das falhas anotadas no presente voto. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 14, prestação de contas, 2012, e originário de Contato de Gestão e Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. O contrato de gestão firmado 26/10/2010 está sendo examinado nos autos de TC 39.4996/26/2010, enquanto-se em trâmite. Considerando o esclarecimento prestado pela defesa ante as dúvidas apontadas pela auditoria, pelo órgão de fiscalização, a assessoria técnica da Fazenda do Estado opinaram pela regularidade das contas. A defesa das partes logrou justificar todos os apontamentos da priorização do tribunal, em especial pagamento aos médicos e toda a diferença apresentada administrativa e contábeis, conforme consta dos autos acostados. Anteexposto pela regularidade da prestação de contas e exame e da quitação aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Exame e prestação de contas, repasse público estaduais, referente ao Convênio de Secretaria do Estado da Saúde, Fundap, cujo valor é de R$ 355.323,45. Adota Procuradoria Federal Estadual, em folha 75, pela regularidade da matéria em exame. Tendo em vista que a fiscalização atestou o atingimento da meta fixada no ajuste e que o saldo não utilizado foi devolvido para a origem, alinho minha administração favorável da Procuradoria Federal do Estado e voto pela regularidade da adequação de contas, nos termos e para fim do disposto do artigo 33.1 da Lei Complementar 7.093 e, consequentemente, pela quitação aos responsáveis na forma do artigo 34 da mesma lei e liberando para recebimento de novos benefícios. É o voto da discussão. A discussão e votação, aprovado. Item 16, trata-se de embargo de declaração oposta pelo metrô, em fase de decisão da primeira Câmara, que julgou irregular pregando o contrato firmado com a MAPF Vera Cruz Seguradora, objetivando a prestação de serviço de cobertura securitária de responsabilidade civil na modalidade de obras civis, em construção e instalação, montagem para obras de construção da linha 5 Lilás Metrô, lotes 2 a número 8, no valor de R$ 2.700.000. A Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do aclaratório, pois existe omissão ou contradição invocada. Em preliminar, pressuposto presente com ele do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não há omissão, não há contradição a ser sanada no julgamento colegiado. Diante do exposto e do mais conta nos autos, uma vez que as omissões e contradições inventadas pelo argumento não se confirmam, acolho a manifestação do Procuradoria da Fazenda, ciente do Ministério de Contas, e rejeito o embargo de declaração. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, conselheiro Renato Martins Costa, senhoras procuradoras, diretor-geral, cumprimento a todos. Item 17 cuida de um contrato da Secretaria da Saúde com Sanofi Aventis Comercial e Logística Limitada. É uma ata de registro de preços entre esses contratantes. O relatório já foi antecipado e eu entendo que as justificativas e documentos ofertados são suficientes para afastar os apontamentos de maior gravidade. Nenhum reparo à exigência de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, medida saudável que vai ao encontro da enorme responsabilidade atribuída à empresa contratada, fornecimento de medicamentos da rede pública estadual. A entrega dessa licença como condição de habilitação não representa afronta à súmula 14 do tribunal, uma vez que a autorização sanitária compõe, por óbvio, o rol de documentos indispensáveis ao lícito exercício das atividades de qualquer laboratório do segmento farmacêutico. Admissível a presunção de que sua entrega não representasse obstáculo relevante para o interessado, desde que de boa fé pretendesse aderir ao torneio. Não merece críticas por esse mesmo motivo a apresentação de autorização especial exigida das empresas que cotassem preços para medicamentos sujeitos a controle especial. Há uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, número 344/98. Essa autorização é expedida pela pela Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, e é obrigatória para as empresas que manipulam ou distribuem produtos controlados. De modo que a previsão no texto de convocação também não me parece compromisso de terceiro à lei ou à disputa. Quanto à possibilidade de prorrogação da ata,
e sua autorização por outros órgãos e entidades da administração do Estado, a Secretaria informa que providenciou a exclusão das previsões dos seus textos convocatórios e, ademais, neste caso, constata-se que a ata não teve sua vigência estendida e tampouco foi adotada a prática da carona. Certame adequadamente divulgado, efetiva participação de 13 empresas. Voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. FDE, contrata Plural, editora gráfica. A instrução foi chamada origem, a assessoria técnica é pela regularidade, a PFE também. SDG destaca a existência de precedentes desta Corte, em conjunto, e também da FDE, em situação similar a deste processado, que acolheram o entendimento da Fundação Contratante. As justificativas, por isso, acredito que suplantam os apontamentos. Ao contrário do que entendeu a fiscalização, o limite de acréscimo de 25% do artigo 65 da Lei de Licitações não se aplica a parcelas de fornecimento estabelecidos na ata de registro de preços. Cumpre ressaltar não se haver ultrapassado o total registrado em ata, mas somente a quantidade fixada para o quinhão bimestral desse fornecimento, com a anuência do contratado, que se mostrou apto a atender a FDE. A menção e da consecução dos atos de despesa por preços inferiores aos registrados, também, o que favorece o contratante. Regularidade com recomendações da Procuradoria da Fazenda. Em discussão, em votação, aprovado. Eu peço verem para retirar o item 19, é um convênio desta vez feito da Secretaria da Saúde com a Universidade Federal de São Paulo, interveniência da Associação Paulista, diante do que foi decidido nos itens 11, 12 e 13, que cuidam das prestações de contas, e com vigoroso voto de Vossa Excelência, muitos aspectos foram recriminados. Eu vou pedir retirar para estudar de que maneira a nossa decisão pode afetar a provável avaliação deste convênio. Regimental, retorno ao gabinete do Luiz Conselheiro. Secretaria de Segurança Pública contrata Lopes Lanchonete e Restaurante para prestar serviço de nutrição aos presos da cadeia pública de Leme. Nenhuma objeção, exigência e comprovação de experiência anterior, divulgação só na imprensa oficial, é uma previsão da lei. Está no artigo 4º da Lei do Pregão, 10.520. Faculta a publicação em jornal, faculta, não obriga, em jornal de grande circulação, apenas nas hipóteses de licitações de maior vulto. Caso contrário, se satisfaz com o diário oficial. Aqui, R$350 mil não se pode dizer de licitação de grande vulto. Merece censura a imposição de quitação perante o Conselho Regional de Nutrição. Mas essa falha, entendo, que é a única presente, não é tão grave para comprometer todo o feito. A presença de único proponente pode lastimar, mas não se pode atribuir a qualquer desacerto no edital ou procedimento adotado para a divulgação do certame. Talvez um desinteresse, possivelmente pelos baixos valores envolvidos. Meu voto é pela regularidade do pregão, instrumento do contrato e termos aditivos. Em discussão, em votação, aprovado. Repasses públicos da Secretaria da Saúde para os órgãos especificados no relatório, julgo regular acompanhando a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. Assim também nos repasses da Secretaria da Cultura, Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, pela regularidade, e Secretaria de Turismo, para a Prefeitura de Monte Alegre do Sul, objeto dos itens 22 e 23, pela regularidade ao voto. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao conselheiro relator Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, as eminentes procuradoras, doutora Renata Sestari e doutora Cláudia Nicolau, doutor Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral desta Corte, a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 24 a 33. Todos cuidam de matéria contratual de interesse da Prodesp, da Companhia do Metrô, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, do DER e da Sabesp. A instrução é unânime e convergente no sentido da aprovação dos atos praticados. Os meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovados. O item 34 cuida de pregão presencial e contrato, o DAE, contratada FBS Construções,
execução de serviços de limpeza, desassoreamento, derrocamento e recuperação de margens do rio Paraitinga. A instrução foi dividida quanto ao deslinde da matéria. Alguns aspectos foram justificados ao longo da instrução, porém, remanescem outros que comprometem a matéria. Não houve suficiente a demonstração de adequação da quantia ajustada em relação aos preços correntes do mercado. Como bem realça a SDG, a planilha do DR, que serviu de referência, não continha todos os itens que compuseram o orçamento estimativo indicado pelo DAEE, e, além disso, a repetição de valores atribuídos em contratações anteriores não é fator que assegure a compatibilidade do preço praticado no mercado. O voto, inclusive, colaciona decisões desta Corte nesse sentido. Ainda há excesso da exigência da comprovação de regularidade fiscal. Eu concluo com o SDG pela irregularidade, aplicando multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, está aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, 35, 36 e 37. São prestações de contas de recursos repassados pela CDHU à Prefeitura de Lavínia, pela Secretaria da Habitação à Prefeitura de Taboão da Serra e pelo Departamento de Apoio às Instâncias à Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio. Em todos eles, a instrução igualmente convergiu pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado. Terminada a pauta estadual, agradeço a eminente procuradora, doutora Cláudia Nicolau, e vamos dar início, então, à sessão de contas estaduais, municipais. Desculpa. Eu consulto os senhores conselheiros se nós podemos fazer aquela inversão de pauta que há a defesa oral. Quando isso, senhores conselheiros, eu convido o doutor Daniel Krahenbu Vanderlei, representando a entidade. Item 46. Agradeço o ilustre defensor. O item 46, senhores conselheiros, senhora procuradora, doutor defensor, prestação de conta de recurso público de defesa do meio 8 no valor de R$400 mil do convênio firmado da Prefeitura Municipal de Osasco e o Grêmio Esportivo Osasco Limitada, que tem como objeto representar a cidade de Osasco na disputa do Campeonato Paulista de Segunda Divisão Profissionais, organizada pela Federação Paulista de Futebol. O Ministério Público de Contas, posicionando pela irregularidade do repasse. Passa a palavra, após esse breve relatório, ao ilustre defensor pelo prazo mental de 15 minutos. Boa tarde. Agradeço a oportunidade, cumprimento aos ilustres conselheiros, ao representante da Procuradoria, aos demais presentes. O breve relatório, meu posicionamento também aqui bastante breve, ao passo que se discute a prestação de contas relativa ao convênio mencionado pelo seu relator Dimas. Desde o início e com a defesa do Grêmio Esportivo, o que foi corroborado também pela própria municipalidade, a Folha 27 dos Autos, ainda que se tenha instaurado o presente procedimento por suposta ausência na prestação de contas em relação ao convênio questionado, se esclareceu e é inconteste dos autos que, a despeito de a destempo ter ocorrido, foram de fato prestadas as contas dos valores recebidos, então destinados ao fim que se propunha a celebração. Conforme também amplamente noticiado, muito embora o Grêmio conveniado beneficiário tenha insistentemente provocado a municipalidade, referidas contas jamais foram analisadas, ou seja,
jamais se concluiu quanto à regularidade e irregularidade da destinação dos valores recebidos. Dos autos não consta nenhum resultado da apuração, então prejudicando uma análise de efetividade de emprego dos valores. Havia requerimento expresso anterior de que, então, se aguardasse esse resultado ou se intimasse a municipalidade, o que não foi apreciado, e ficando assim silente o município em relação às contas prestadas pelo Grêmio. Impugna o Grêmio pelo reconhecimento da regularidade ou subsidiariamente para que se haja, então, intimação, convertendo-se o feito em diligência para a vinda aos autos da resposta do município de Osasco quanto à apreciação às informações, às contas prestadas, inclusive complementadas posteriormente a requerimento do próprio município de Osasco. Agradeço o defensor. Em homenagem à defesa, retiro de pauta, retorno ao gabinete para que eu possa apreciar. Com a palavra, o conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, apenas uma observação. Não é a primeira vez que entidades que formulam convênios com a Prefeitura de Osasco vêm e ocupam a tribuna da defesa para reclamar de que encaminharam a tempo e hora as informações e as prestações de contas correspondentes e a Prefeitura não dá a elas o trato devido. Não é a primeira vez que temos a oportunidade de ouvir isso, eminente advogado. Então, já que Vossa Excelência retirou, eu apenas enfatizo a minha preocupação com eventual desconformidade que acabe de maneira indevida, e eu não antecipo a questão de mérito, apenas a questão formal, prejudicando a entidade que se verá no futuro tolhida, eventualmente até de receber novamente recursos por conta da desconformidade imputável ao poder público. Pertinente a observação de Vossa Excelência, porque, sim, reiteradas vezes acontece isso. A entidade vem, se coloca, como tendo enviado os documentos à Prefeitura, e, não obstante isso, não houve a prestação de contas, a anexação aos autos, nem que se terminou, se foi feito, enfim. Mas, de qualquer maneira, as ponderações de Vossa Excelência do defensor são importantes. Eu retiro o retorno ao gabinete para que possamos apreciar. Obrigado. Ótimo, obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, o item 38, retiro de pauta, porque houve pedido de retirada para sustentação oral por uma sessão. O 39 é termos aditivos do contrato entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e a empresa DLM Propaganda, visando prestação de contas de serviços publicitários pelo importe de R$ 1.360.000 pelo prazo de 12 meses. A concorrência, o ajuste, primeiro termo de retificação, foram julgados regular pela essa casa já. Na conclusão do relatório, na área regional de Rio Preto opinou pela regularidade da matéria. A assessoria técnico-jurídica chefia é necessária para a regularidade dos atos praticados. Analisa a documentação e informações constantes do feito e não vejo óbice para aprovação da matéria. Os preços são corretos, houve cumprimento do avançado e, portanto, o meu voto é pela regularidade do sistema de ratificação, sem prejuízo da recomendação especificada no corpo da decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Aqui, senhores conselheiros, item 40, 42 da pauta, é um assunto que nós discutimos muito aqui nessa Câmara. Em julgamento, contrato 205 de 2010, 206 de 2010, 207 de 2010. Todos decorrentes da inesperada licitação, firmados da Prefeitura de Morro Agudo e as empresas QLC Banda Gospel, Grupo Gênesis de Produções e Eventos Itinerantes e MV Eventos, respectivamente, tendo como objeto a assunção de responsabilidade pelo comparecimento de Kleber Lucas e Banda, para a apresentação de 16 de 9 de 2011, da cantora gospel Aline Barros e equipe, para a apresentação de 17 de 9, e da cantora Mariana Valadão e equipe, para a apresentação de 18 de 9 de 2010. A Unidade Regional de Ituverava analisou, fiscalizou e informou não ter encontrado inadequações relativas à economicidade e exclusividade. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade da matéria. A fiscalização ressaltou que não foram constatadas, novamente, após
retornando a análise após instado por esse conselheiro, que não houve qualquer prejuízo em relação à economicidade, exclusividade, mas poderia haver desconformidade ao artigo 19, 1 da Constituição Federal, que veda ao município a manutenção de relação independente de aliança com culto de igreja, salvaram a lei e colaboração de interesse público. Os argumentos da origem, negando o caráter meramente religioso do evento, denominado Festa da Paz, que está, inclusive, instituído pela Lei Municipal 2473 de 2005, é realizado anualmente no mês de setembro, afastam o apontamento de afronta ao princípio de Estado laico estabelecido constitucionalmente. De fato, consoante afirmou o adulto representante do Ministério Público de Contas, a contratação e comento envolve artistas de notoriedade regional e com reconhecimento de crise especializada, consoante se observa a biografia do cantor Kleber Lucas na Wikipídia, o qual, juntamente com as cantoras Mariana Valadão e Lili Barros, se apresentaram no evento denominado Quinta Festa da Paz. Embora todos sejam cantores gospel, o evento no qual participaram não se tratou de culto religioso. Nessa acepção, não se insere a despesa na vedação constitucional do artigo 19, inciso 1º. Diante disso, eu voto pela regularidade das contratações diretas em exame. Senhor presidente. Com a palavra do outro conselheiro, Edgar Camargo Rodrigues. Apenas esclarecimento. No caso, os empresários eram representantes exclusivos? Exclusivos. Exclusivos, está bem. Apenas para explicar, senhor conselheiro Edgar, senhor Renato, nesse caso havia exclusividade e havia uma lei da Câmara e, anualmente, e não obstante fosse cantor gospel, realmente, não se tratou de um evento religioso. Portanto, a fiscalização... Eu acho até que a discussão se perdeu um pouco aí, porque é um show artístico, não importa se sejam evangélicos, católicos, adoradores de Satã, é indiferente. Nesse caso, o Neil Diamond, quando fosse se apresentar, que é pastor nos Estados Unidos, ia ter um problema. Não é, eu acho que a discussão é paralela. O importante é saber se havia um representante exclusivo. Eu estou satisfeito. Em discussão, em votação, aprovado. Item 43, Prefeitura de Iguape. Exame de dispensa de licitação fundamentado no artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8666, decorrente de contrato, entre a Prefeitura de Iguape e a empresa Somativa Cooperativa de Trabalho Profissional da Saúde. Também análise extraordinária, temos prorrogação de 1 de 2014 e 3 de 2014, que prorrogaram a vigência do contrato por 60 dias cada um. Seria técnica e sua chefia manifestaram pela irregularidade da matéria. O Ministério Público de Contas atestou que o processo não foi selecionado. É o relatório. A instrução evidencia falhas que não foram justificadas pela origem. Os fundamentos da comprovação de situação emergencial não se justifica, pois não se demonstrou o motivo para o qual não se concluiu o concurso de projeto para a seleção de organização social para firmar contrato de gestão. Além disso, a origem não demonstrou a compatibilidade dos preços contratados com o de mercado. Diante disso, e do que mais consta dos autos, eu voto pela irregularidade da licitação do contrato, temos aditivos, aplico multa ao responsável em 300 UFESPs, no sentido do artigo 104, 2 da Lei Complementar 709/93, por violação do dispositivo da fundamentação, e transitar no julgado requer especial notificação ao Ministério Público do Estado. E, se não for comprovado o recolhimento da sanção pecuniária em 30 dias, o cartório deverá adotar as medidas necessárias para a cobrança. Em discussão, em votação, aprovado. Item 44, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 45, prestação de contas e recursos de 2010, entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Associação Beneficente Educacional Lírio dos Campos, tendo como objeto a implantação e desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Jardim São José II. O convênio firmado, analisado nos autos TC 220, 2007 2010, teve julgamento pela regularidade. A assessoria técnica e a chefia opinaram pela regularidade da matéria. O exame dos autos revela não haver óbice ao reconhecimento da regularidade de prestação de contas, face às justificativas apresentadas, então, são todas plausíveis e em consonância com os autos. A fiscalização também entendeu que a falha constatada no início foi sanada. Dentro do exposto, voto pela regularidade da prestação de contas e análise e dou quitação aos responsáveis. O voto é em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. O item 46, retirei de pauta,
Vou passar o item 47. Prefeitura de Osasco. Associação Eremim. Associação Eremim, Ação Social e Desenvolvimento Humano, OCIP. Aqui é prestação de contas de recurso público, 2008. Originário do termo de parceria firmado da Prefeitura de Osasco e a Associação Eremim, que é a Associação de Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Humano, objetivando a cooperação técnica e financeira para atendimento de políticas públicas vinculado à educação, desenvolvimento, trabalho e inclusão. Assessoria técnica chefia, opinado pela regularidade da matéria. Uma vez se demonstrou que o objeto do convênio foi executado, as demais falhas apontadas podem ser encaminhadas ao campo de recomendações, quais sejam: que publique o extrato do relatório de execução financeira do termo de parceria e balanço patrimonial, e que encaminhe o relatório da Comissão de Avaliação, parecer do Conselho de Política Pública e prestação de contas no prazo estabelecido na instrução desse tribunal. Ante o exposto, pela regularidade da prestação de contas e análise, dou quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações dadas no corpo dessa decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, a Câmara Municipal de Adolfo, 2013, as assessorias técnicas sobre aspectos econômico, financeiro e jurídico manifestaram, respectivamente, pela regularidade e irregularidade da matéria, irregularidade de ressalva, conforme consta as folhas 167, 171 e 172 e 174. O posicionamento dos termos do inciso 2º do artigo 33 foi endossado pela chefia da TJ e pelo Ministério Público de Contas. No exercício de 2013, os dados trazidos aos autos demonstram que a Câmara Municipal de Adolfo atendeu aos dispositivos constitucionais e legais pendentes da matéria. Posto isso, em harmonia com os pareceres dos órgãos técnicos do MPC, e nos termos do inciso 2º da lei do artigo 33 da Lei Complementar Paulista 709/93, eu voto pela regularidade com ressalva das contas de Adolfo, 2013, com as recomendações consignadas no corpo do voto, excepcionados eventuais atos pendentes de pressão nessa Corte. Em discussão, em votação, aprovados. Agora, em apreciação, contas anuais 2013 da Câmara de Araçatuba. A Secretaria Econômica e Financeira manifestou-se pela regularidade, porém a TJ divergiu, pugnando pela irregularidade dos administrativos em fazer adequação grave no quadro pessoal. Respaldaram o juízo da reprovação das contas, chefia da TJ e o Ministério Público de Contas. A análise das contas antecedentes dessa Câmara tem histórico positivo. Esse é o relatório breve. Muito embora a idilidade tenha contemplado os parâmetros do ordenamento fiscal e presente prestação de contas, não pode ser considerado irregular pelo tribunal em face de estar comprometida por inadequações de gravidade substantiva no quadro de pessoal. Incontroverso o fato da estrutura administrativa da Câmara ser composta em quase sua totalidade por servidores comissionados. A instrução processual evidencia que, afinal do exercício desse exame, a estrutura funcional do Legislativo era composta por 133 cargos, dos quais 48 efetivos e 86 em comissão. E se nós tivermos a quadra ativa de pessoal, ou seja, aquele que considera apenas postos efetivamente ocupados, teremos 35 efetivos e 81 comissionados. Embora tenham sido promovidas diversas alterações na nomenclatura de alguns cargos e feita a designação de atribuições a cargos existentes, os documentos ofertados não alteram a situação vigente, permanecendo na natureza de ocorrência do objeto de apontamento por reiteradas vezes por essa Corte. Abreviando razões, constato que os meios dessa discussão, e sem adoção de medidas que importem efetiva alteração do quadro, perpetua-se uma estrutura administrativa composta em desalinho com os requisitos legais, não merecendo, portanto, o beneplácito dessa Corte. Assim, determina a Legislativa de Araçatuba que promove a imediata reconfiguração do seu quadro de pessoal, de forma a adequá-lo definitivamente ao balizamento legal. Finalmente, quanto às indicações anotadas no item A1, planejamento de gestões, pode ser alçados ao campo de recomendações para que não mais se repitam. Posto isso, em harmonia com os pareceres dos órgãos técnicos, do Ministério Público de Contas, nos termos do inciso 2º da lei do artigo 33 da Lei Complementar Paulista 709/93, voto pela irregularidade das contas Municipal de Araçatuba, 2013,
com as recomendações consignadas no corpo do voto, excepcionados eventuais pendências de apreciação por essa Corte. Determina, outro sim, que a edilidade conclua as medidas anunciadas, com vistas a sanar as inconformidades pontuadas, o que deverá ser atestado pela fiscalização durante a própria fiscalização em loco. É discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 50, as contas anuais da Câmara de Paraguaçu Paulista. As assessorias técnicas sobre o aspecto econômico, financeiro e jurídico manifestadas pela regularidade com recomendações das contas conforme se consta dos autos. Posicionamento no modo, inciso 2º do artigo 33 da Lei Complementar 709, respaldado pela Esfera TJ e pelo douto Ministério Público de Contas, as folhas 7071. A Câmara de Paraguaçu Paulista preencheu os requisitos, nada há de grave que possa macular as suas contas, por isso, em harmonia com os pareceres dos órgãos técnicos, termo do inciso 2º da Lei 33 da Lei Complementar 709/93, eu voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, com as recomendações consignadas no corpo do voto, excepcionados eventuais atos pendentes de pressão por essa Corte. Em conformidade com o artigo 35 da mesma lei, dou quitação responsável e determino que quem seja cedido que atenda recomendações, determinações exoneradas nessa decisão, alertando que eventual descumprimento poderá acontecer a reprovação no futuro demonstrativo. É o voto da discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Item 51, contas anuais da Prefeitura de General Salgado. A assessoria técnica opinou quanto aos aspectos orçamentários, financeiro e patrimonial, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Assim, também entende a assessoria técnica jurídica, com endosso da chefia da TJ, e também a posição do Ministério Público de Contas. Os números apresentados pela Câmara de General Salgado levam a entender que foram observados os números constitucionais e as ocorrências que apontam na instrução revelam deficiência no ensino da rede pública municipal e que demandam intervenção imediata do Poder Executivo na política pública. Determino, nesse caso, que a equipe de fiscalização verifica a medida efetivamente adotada pela origem no pró-inspeção in loco. No mais, no mérito, apesar desse detalhe que merece observação, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de General Salgado, ressalvando os atos pendentes de apreciação. Em discussão, em votação, aprovado. Os itens 52 a 54, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 55, contas anuais de 2013 da Prefeitura de Santo Antônio do Jardim. A assessoria técnica opinou sobre o aspecto orçamentário e financeiro pelo parecer prévio favorável. O setor especializado se determinou nos demonstrativos e retificou os cálculos da fiscalização. A assessoria técnica jurídica, com a chefia da TJ, posicionou-se pela emissão de parecer prévio também favorável. Por outro lado, o Ministério Público de Contas manifestou a emissão de parecer desfavorável demonstrativos. Os números trazidos aos autos pela origem e, uma vez instado a se explicar, fazem com que as contas mereçam a emissão de parecer favorável, atendente de 2013, da Prefeitura de Santo Antônio do Jardim, mas ressalvo os atos pendentes de pressão dessa Corte, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências, ou seja, que determinam a margem do parecer, a expressão do ofício, recomendando que balize a abertura de crédito adicional, institua serviço de informação ao cidadão, divulgue em tempo real as informações, regulamente o setor de controle interno e adote medidas voltadas ao saneamento das falhas apontadas nos itens conforme fiscalização. Em discussão, em votação, aprovado. 56, Prefeitura de Nova Castilho. A assessoria técnica de IPC Contas opinaram pelo parecer desfavorável, em razão de gasto pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, no caso, 55.13. Setor de cálculos da TJ, STG, opinaram pela emissão de parecer favorável,
pois demonstrativo da UDESP revela o termo municipal reconduzido o gasto pessoal no segundo artigo 23 da lei fiscal. Analisado os autos, senhores conselheiros, com as despesas de pessoal, analisado do TSDG e pelos órgãos técnicos dessa casa, não obstante houvesse dúvida em relação aos itens de pessoal, no mérito, logrou provado que o gasto ficou aquém do limite estabelecido pela lei fiscal. No mérito, portanto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais, ressalvando os atos pendentes da pressão dessa Corte. Em discussão, em votação, aprovado. Item 57, aqui é um agravo interposto pelo prefeito de Cotia, diante do despacho que aplicou multa no valor de 155 UFESPs, nos termos do artigo 104 da Lei 709, por descumprir prazo de envio de documentação ao tribunal. Em breve síntese, o agravante argumentou que, mesmo que de forma extemporânea, as pendências foram solucionadas e que se trata de um erro formal, passivo de relevação. Após o requerimento de manifestação, o Ministério Público de Contas apresentou posição pelo conhecimento e não provendo do agravo. É o relatório. O requerente apresenta todos os dados e os pressupostos estão atendidos. Por isso, eu conheço do agravo. Em discussão, em votação, conhecido. Mas, no mérito, não há como considerar a assertiva apresentada para recorrência da modificação do exame por se tratar de falha formal. Essa Corte, por meio da fiscalização, tem reiteradamente alertado quanto à necessidade de observância e cumprimento dos prazos previstos em resoluções e instruções, como bem destacou do outro Ministério de Contas. Trata-se de verificação objetiva, que não comporta maiores dilações probatórias. Observou-se ou não o prazo, e, no caso, não foi observado o prazo. Diante disso, eu voto pelo não provimento do agravo, mantendo a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 55, retiro de pauta com retorno ao gabinete. 58, desculpa, retorno ao gabinete. Item 59, Prefeitura de Jundiaí. O eminente conselheiro Antônio Roque Stadini, nos termos sentenças publicadas da oficial, julgou irregular o termo de reajuste contratual e prorrogação e retificação celebrado no 8 de 12 de 2010, e também o termo de prorrogação celebrado 11 de 4 de 2011, e também o termo de prorrogação celebrado 21 de 10 de 2011, do contrato da Prefeitura de Jundiaí, o consórcio Link Power Systems, visto terem sido celebrado na data posterior ao término da vigência contratual, não havendo, portanto, embasamento legal para formalização extemporânea. A sentença recorrida frisou que o contrato inicial teve vigência 48 meses, exaurindo o prazo no contrato da data 12 de 2010. Portanto, não há como aceitar a prorrogação de um contrato que terminou. Os dados trazidos não são suficientes à mudança desse relatório e dessa decisão. Presentes pressupostos, eu conheço do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo o exemplo da Secretaria Diretora-Geral que o recorrente não acrescentou que fosse suficiente nada que pudesse alterar a conclusão anterior. As incorreções não foram afastadas por argumentos, fatos, documentos novos, a demonstrar eventual desacerto dos emitidos por essa Corte. Dentro do disposto e dos elementos que constam dos autos, eu não dou recurso ordinário e mantenho na íntegra a venenando a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 60, exame e recurso ordinário interposto de forma independente pelo senhor Carlos Magno de Queiroz Matos, dirigente do Serviço de Ciência e Segurança Municipal do Presidente Prudente, e pela autarquia municipal, em fase de sentença prolatada pela senhora doutora Silvia Monteiro, que julgou irregulares as contas do Serviço de Ciência e Segurança Social do Municipário do Presidente Prudente e aplicou multa responsável no valor de 500 UFESPs. O Ministério Público de Contas atestou que o processo não foi selecionado. É o relatório. Em preliminar, os pressupostos estão presentes com esse recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, a pretensão do Serviço de Ciência e Segurança Social do Municipário do Presidente Prudente não comporta acolhimento, pois há razões recursais e nada altera para o não processual. Limite-se o recorrente a reproduzir argumentos pendidos anteriormente já ressarçados pela sentença recorrida. No que concerne ao recurso interposto pelo senhor Carlos Magno de Queiroz,
A multa combinada teve por supedâneo o artigo 104 da Lei Complementar 709, por infração à norma de regência e jurisprudência, não merecendo nesse aspecto qualquer reparo. Entendo, todavia, que mesmo diante da gravidade dos acertos apurados, o valor arbitrário poderá ser mitigado. Nesse contexto, por não haver indício de má-fé, meu voto propõe que seja reduzido para 200 UFESPs. Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso ordinário, interposto pelo Serviço de Assistência e Seguro Social Municipal do Ministério Prudente, e pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto pelo Sr. Carlos Queiroz Matos, tão somente para reduzir a multa aplicada de 200 UFESPs, mantendo-se nos demais o decreto de regularidade da matéria. É o voto que está em discussão, numa discussão em votação, aprovado. Item 61, houve pedido de retirada para apresentar memoriais. Acolho o retorno ao gabinete de 61. Item 62, recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência, município de Osasco, que não se conforma com a sentença do auditor Antônio Carlos dos Santos, que julgou irregulares a conta do Instituto referente em 2011. O Ministério Público de Contas manifestou pelo conhecimento do recurso no mérito pelo seu improvimento. É o relatório, em preliminar com esse recurso. Esse que tem tempestivo interposto parte legítima. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não procede recurso recorrente. Ainda que se aceitasse com suficientes as medidas implementadas no exercício de 2012 para regularizar o quadro pessoal, nada foi trazido nos autos para afastar a irregularidade notada no contrato de dívida existente com o ente central. No exercício do exame, o Instituto não adotou nenhuma medida efetiva para a cobrança da dívida em defesa dos interesses futuros beneficiários, limitando a expedir ofício ao devedor. Nessa conformidade, voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão prolatada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 63, recurso ordinário interposto por Moisés Ferreira Paixão, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília, em fase de sentença do eminente auditor Josué Romero, publicado em 6 de 3 de 2015, que julgou irregular a prestação de contas da Indurb e aplicou multa responsável de 250 UFESPs. Ministério Público de Contas, nos termos das folhas 131 e 131, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. E, no mérito, afirmou que deve ser mantida na sua integralidade a decisão recorrida. Observou o Ministério Público de Contas que o recorrente apenas buscou justificar a contradição do escritório de advocacia e não atacou a questão primordial que ensejou a irregularidade das contas, que foi a ausência de recolhimento de encargos sociais. É o relatório. Preencheu o requisito de legitimidade, tempestividade e adequação com êxito do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, permanece as improbidades que fundamentaram a sentença. Dessa forma, não vislumbra elementos que permitam a reversão da irregularidade decretada pela decisão recorrida, tampouco da multa aplicada, fixada de forma coerente e na dosimetria correta. Ante exposto, não dou provimento de recurso ordinário e mantenho na íntegra a sentença exclusiva quanto à multa aplicada, que se mostra razoável e compatível com a irregularidade praticada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 64, recurso ordinário interposto por Vladimir Antônio Zavanella, contra sentença de irregularidade e inelegibilidade de licitação para autoridade de regularidade, com fundamento do artigo 25, inciso 2 da Lei 866/93, e aplicou multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. A Secretaria Jurídica manifestou-se às folhas 179 contra a inelegibilidade notória de fiscalização. Apesar de todo o argumento doutrinário e jurisprudência sobre a matéria, não se afastou do seu entendimento anterior pela irregularidade da expensa de contratação. No que toca à expensa de fundamentação do artigo 24, 13 da Lei 866, entendendo os argumentos apresentados como plausíveis, considerando que houve pesquisa de preço. Diante disso, deixou de opinar de forma conclusiva. O Ministério Público de Contas testou que o processo não foi selecionado. É o relatório, em preliminar com êxito do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não restou devidamente caracterizada a inviabilidade da competição, a justificar a contratação direta por licitação. A administração não fez prova de que a competição era inviável, em face da natureza do objeto contratado, que vale ressaltar, poderia ter sido prestado por outra entidade, fundação, instituto, empresa do ramo, inclusive o setor privado, com aptidão para executá-lo. No caso em tela, a instituição contratada possui uma gama de serviços genéricos, envolvendo atividades diversas. Nesse conceito, pode ser enquadrado diversos tipos de atividade, o que não significa que entidade de administração específica de serviço técnico da pavimentação asfáltica. Ante exposto, o voto pelo não prender recurso ordinário e mantém na íntegra sentença recorrida, inclusive quanto à multa aplicada, que se mostra razoável e compatível com a irregularidade praticada. Em discussão, em votação, aprovado. 65, em julgamento da recurso ordinário interposto por Maria Antônia de Brito, prefeito de Guarujá, que não se conforma com a sentença
que foi relatada pela auditora Silvia Monteiro, que julgou irregular a reputação de contas da importância de R$50 mil repassados à PAI do Guarujá, porque não apresentaram demonstrativo contábil e certidões negativas de débito, o que levou a emissão de parecer concluído desfavorável pelo órgão público concessor. A Secretaria de Diretoria-Geral, por sua vez, opinou pelo provimento do apelo ao relatório. Em preliminar, preenchido o requisito, legitimidade, tipicidade e adequação, voto pela coisa do recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, entendo que procedem as razões recursais. Os documentos encartados no anexo 1, demonstração de pais e amigos excepcionais da PAI, encontram-se desde 2009 sem intervenção judicial, em virtude de irregularidade de prestação financeira. As peças contábeis de entidade pertinentes ao exercício de 2010, assim como certificado de regularidade de fundo de garantia, constam dos anexos. Diante desse novo quadro apresentado, o município emitiu parecer conclusivo favorável às contas aqui apreciadas, conforme observa as folhas central no anexo 1. Todos esses fatos, aliados à adequada aplicação de recursos pela PAI do Guarujá, permitem a relevação das falhas inicialmente apontadas e, consequentemente, afastamento da sanção prevista no artigo 103 da Lei Complementar, até mesmo para evitar que seus efeitos resultem no retrocesso do trabalho desenvolvido para a recuperação financeira da entidade. Diante disso, dou provimento ao recurso ordinário, julgo irregular a prestação de contas examinada nesses autos e afasto a pena de suspensão de novos recebimentos e confiro quitação plena aos responsáveis. É o voto da discussão. Em votação, aprovado. Exame do recurso ordinário interposto por Miderson Zanello Mileu, prefeito do município de Taquarituba, em face da sentença publicada no extrato Diário Oficial 24 de 7 de 2014, da lavra da excelentíssima senhora auditora Silvia Monteiro, que julgou irregular a prestação de conta do recurso repassaram conforme o artigo 33, inciso 2b, combinado com o artigo 36, parágrafo único, âmbito da Lei Complementar 709 de 93, deixando de condenar a devolução dos valores por não haver informações nos autos de que os serviços não tenham sido prestados, e bem como aplicou-lhe multa dos erros do FESP, nos termos do artigo 104 do mesmo diploma legal. A Secretaria Jurídica do Ministério de Contas manifestou pelo conhecimento e não pelo apelo, pois ausente do fundamento qualquer justificativa do seu acolhimento. É o relatório. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Em que pese os fundamentos de fato e de direito invocados pelo recorrente, não consta dos autos nenhum elemento hábil, novo, capaz de modificar o julgamento de irregularidade. Objetivamente, houve violação ao regulamento normativo em vigência, pois a prestação de serviço da área de saúde deveria ter sido ocorrido por intermédio de pessoal do quadro de administração após submissão a certame público, e não por meio de terceirização, como foi dos autos. Também não merece qualquer reparo à multa aplicada, pois se encontra em estrita consonância com o termo do artigo 104, inciso 2 da Lei Complementar 709/93, sendo ainda compatível com a irregularidade conhecida e na dosimetria correta. Nessa conformidade, voto pelo não pedido recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão prolatrada. Voto em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Agora, item 67, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Caraguatatuba e pelo senhor Antônio Carlos da Silva, prefeito municipal de Caraguatatuba, que não se conforma com a sentença da lá do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Roque Stadini, que julgou irregulares o repasse e prestação de contas repassaram para a Prefeitura de Caraguatatuba, sessão municipais e mestres, Benedito Pinto Ferreira, da escola, no valor de R$ 4.726.417. O recorrente, em síntese, fundamenta no sentido de irregularidade dos atos praticados, pois pautá-lo pelo princípio da boa-fé. Alega que a boa-fé superaria as irregularidades apontadas, o que não ocorre. Se fosse assim, dificilmente julgaríamos uma conta. Os atos administrativos praticados foram realizados visando tão somente interesse público, diz o recorrente. A sentença publicada é um apelo protocolizado. O Ministério Público de Contas manifesta pelo conhecimento e não prevendo os apelos, pois ausentes fundamentos que possam justificar o seu acolhimento. Em preliminar, coisa de recurso, porque tempestivo, interposto parte legítima, em discussão e votação conhecido, no mérito. No mérito, eu entendo que as razões não merecem prosperar. Verifique-se pela instituição processual que as associações de pais e mestres contrataram pais de aluno para a confecção de merenda escolar, caracterizando uma forma de terceirização de mão de obra para serviço do tipo de agentes públicos, fatos esses que afrontam a Constituição Federal. Nessa conformidade, voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 68, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Osasco, em face da sentença da auditora
Silva Monteiro, com regular aplicação de R$ 22.665,89 e irregular aplicação do montante de R$ 2.302. O Ministério Público de Contas manifestou pelo conhecimento de recursos no mérito pelo seu improvimento. É o relatório. Em primeira coisa, os recursos, esse que tem empecilho em ter posto parte legítimo. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, não procede o argumento da recorrente. A recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de afastar o fundamento de direito que considera regular a explicação dos recursos. No caso, a aquisição de materiais permanentes é vedado. É clara a vedação pelo artigo 3º pelo parágrafo 3º do artigo 2 da Lei Federal 4.320/64, reforçado ainda no caput do artigo 47 das instruções número 2 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado. O pagamento de tarifas bancárias também encontra vedação no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 60 do Decreto Federal 93.832/86. Dessa forma, a origem incorreu em várias falhas, portanto, não do provimento de recurso ordinário e mantendo a inquisição prolatada. Em discussão, uma vez discussão em votação, aprovado. Item 69, trata-se de recurso ordinário interposto por Marco Henrique Alves, ex-prefeito de Tirapuã, contra sentença publicada que julgou irregular a expressão de contas do recurso repassado para a Prefeitura Lar Quaite, creche Santa Casa do Patrocínio Paulista, a título de subvenção. O Ministério Público de Contas não selecionou o processo para análise e preliminar preenchidos os requisitos com este recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, permanece as impropriedades que fundamentaram a sentença. Para que haja regularidade do repasse, não basta que o recurso seja aplicado no final da previsto. É fundamental que se comprove a economicidade do gasto através da comparação de preço com aqueles vigentes no mercado da época. Isso é o que diz o artigo 70 da Constituição Federal, que sujeita todos aqueles que gerem recursos públicos ao cumprimento dos princípios lá esculpidos, entre eles de economicidade. Portanto, não prospera os argumentos do recorrente, pois a própria Constituição Federal exige, da mesma forma, o Tribunal de Contas, através da instrução, exige comprovação de que o repasse foi mais vantajoso economicamente e que a aplicação direta pelo órgão, o que não foi comprovado nos autos. Diante disso, o voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantendo a sentença, inclusive quanto à multa aplicada, que se mostra razoável e compatível com a realidade praticada. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, no item 70 há um requerimento de adiamento. Na verdade, o interessado ontem pediu para sustentar oralmente. Hoje ele desiste da sustentação, pede que fique adiada a matéria por uma semana e vista em cartório. É regimental. Relato 71, Prefeitura de Araraquara contrata Cavo Serviços e Saneamento. O agregado de razões e documentos produzidos em resposta ao ofício requisitório da UR e ao subsequente despacho de assinatura de prazo é deveras vigoroso, e eu entendo hábil para suplantar os dois únicos apontamentos da instrução e responder também à questão posteriormente ventilada. O Executivo de Araraquara chama atenção para o fato de que promoveu a Concorrência Pública 3 de 2013 para contratar empresa especializada na prestação de serviços mediante dispensa de licitação. Todavia, houve a suspensão do referido edital em decorrência da propositura de representação nesta Corte. Após análise, foram determinadas algumas alterações no edital e continuidade do procedimento com republicação do texto. E frisa, ademais, que o objeto do contrato não poderia ter sua prestação interrompida, vez que a paralisação na prestação de coleta de lixo ocasionaria alto risco de contaminação, em prejuízo à saúde dos munícipes de Araraquara. De fato, o colendo plenário, apreciando representações propostas em fase de edital da Concorrência Pública 3 de 2013, determinou alterações no instrumento e consequente devolução do prazo aos proponentes, não restando alternativa à origem, naquelas particulares circunstâncias, senão a de proceder à contratação direta do serviço de limpeza urbana. Se dúvida havia com relação ao atendimento disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei de Licitações, essa se dissipa por completo quando a defesa informa que, no que tange ao orçamento básico, que parametrize os componentes de custo sobre o qual a contratação direta se teria baseado, conforme informações da Secretaria da Administração, foram usados como parâmetros os constantes do processo licitatório 110 de 2013, e que a decorrente contratação fora devidamente julgada regular. Por derradeiro, em atenção ao pedido de esclarecimento formulado, objeto de despacho de assinatura de prazo, folhas 412, a Prefeitura de Araraquara comunica que, durante o período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, os serviços de limpeza urbana foram realizados pela empresa Leão Ambiental,
através de prorrogação em caráter excepcional do contrato 1533/2007, na exata conformidade do artigo 57 da lei. No mais, sobreleva o registro de que a administração teve a cautela de promover prévio levantamento de preços entre 4 potenciais prestadores de serviço. Há também parecer favorável, elaborado pela Secretaria dos Negócios Jurídicos, reserva orçamentária, ratificação do chefe do Executivo, extratos de publicação, nota de empenho, instrumento de contrato. Isto posto, eu acolho manifestação de assessoria técnico-jurídica, chefia da TJ, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado com impedimento dessa presidência. Contrato da Prefeitura de Ubatuba com Verdurama Comércio Atacadista de Alimentos. A defesa se ressente de explicações convincentes quanto à elevação imposta pelo segundo aditivo com base em alegações de reajuste de preço de 5,15% e prorrogação de prazo de mais um ano. No caso, a equipe de fiscalização aponta acréscimo de valor da ordem de 48,53%, apesar de informação do secretário de Educação de que houve decréscimo de 33%. Cálculos efetuados pela TJ, setor de economia, com base em dados disponibilizados pela administração, acréscimo nos quantitativos de 15% e reajuste de 2,93%, como consta nas requisições da empresa e do secretário, sugerem grave prejuízo ao erário, valor do primeiro aditivo de R$ 10.166.000, contra R$ 7.806.000 apurado por ATJ. Em resposta à derradeira assinatura de prazo, a Prefeitura se limita a ressaltar as vantagens da terceirização, responsabilizar o dirigente anterior, que pouco acrescentou no sentido de explicar as disparidades de valores apontadas na instrução. Cabe destacar, por fim, que o contrato foi unilateralmente rescindido, em razão de falhas flagrantes da execução, o que ensejou a aplicação de sanção pecuniária. Pelo exposto, voto pela irregularidade da licitação, procedência parcial da representação e proponho que se tome conhecimento do termo de rescisão. Em vista da gravidade das falhas, proponho uma multa no valor correspondente a 500 do FESPES ao senhor Eduardo de Souza César, prefeito à época, e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Marília contratará a UNA Energia e Gestão Ambiental, concessão onerosa para a realização de projeto, implantação, operação e monitoramento de mecanismo de desenvolvimento limpo nos termos do Protocolo de Quioto. SDG propõe irregularidade, assim como chefia da TJ, por constatar que boa parte das dúvidas suscitadas não foram solvidas pelo contratante. A instrução converge, assim, ao juízo de rejeição da matéria. São diversos aspectos do instrumento convocatório que atuaram em desfavor da competitividade. Destaco exigência de garantia de participação, calculada a partir do valor total estimado para as receitas. A jurisprudência desta Corte considera inadequada a adoção da receita estimada para todo o período como base do referido cálculo. Há diversos julgados nesse sentido. Acresço haver escassa informação relativa à eventual produção e comercialização de energia e gás, não se sustentando a alegação da origem de existirem elementos suficientes no anexo 6º. Em verdade, mero quadro comparativo de valores estimados para 2003, sem qualquer menção a estudos que tivessem sido efetivamente realizados no município de Marília para corroborar os dados apresentados. Contribui ainda, para a rejeição da matéria, exigência de comprovação de regularidade fiscal com tributos municipais não pertinentes ao objeto e a constatação da parca competitividade. Pela irregularidade da concorrência, com aplicação à espécie das disposições do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, na votação e votação, aprovado. Câmara de Pedranópolis, a proposta é de regularidade, acompanhando a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. A instrução na Câmara Municipal de Ourinhos é divergente, mas eu vou propor a TJ chefia pela regularidade e Ministério Público de Contas pela irregularidade, em razão única e exclusivamente da quantidade de cargos em comissão, 25 contra 17 efetivos. Mas impressionou aqui na instrução o fato de que, em 2013, esses cargos em comissão tivessem crescido. Mas nós estamos tratando da conta de 2012. Não dá. No ano seguinte, trazer esses elementos
para chegar à convicção de que as anomalias continuam. Sendo só esse o defeito, senhor presidente, eu não me animo a condenar todas as contas à vista do que os demais pontos abordados pela fiscalização estão em ordem. Eu proponho a aprovação, sempre com aquelas recomendações e determinações de praxe. Em discussão, em votação, aprovado. Contas do município de Campos Novos Paulista, a TJ é parecer favorável, já o Ministério Público desfavorável, diante de um déficit orçamentário, mas é pequeno, 2,59, e o que condena como alterações excessivas no orçamento, mais de 50%, com suplementações abertas sem amparo, e acima do limite autorizado na lei, que era de 34,85%, o orçamento, na lei do orçamento. Eu vou acompanhar a TJ, no parecer favorável, diante dos resultados da conta. O déficit de execução orçamentária, como disse, é muito pequeno, 2,59. Resultado financeiro e patrimonial apresentaram significativa elevação quando comparados ao exercício anterior e um resultado econômico positivo da ordem de R$ 771 mil. Ainda assim, recomendações serão expedidas para que aperfeiçoe as futuras propostas orçamentárias e evite mexer muito no orçamento. Embora a margem fosse grande, 34, ela chegou a 50, mas os resultados finais, que são o que interessam, são favoráveis pela aprovação das contas. Em discussão, não houver discussão em votação, aprovado. Prefeito de Porto Ferreira apresenta suas contas de 2013, também aqui créditos adicionais 23 e 24, acima do estabelecido na lei de orçamento, que era 20, é pequena a diferença. Falta de liquidez para suportar compromisso de curto prazo, assessoria técnica, chefia, Ministério Público pela desaprovação. Mas a SDG constata que o déficit financeiro alcançou montante correspondente a 75% de um único mês de arrecadação, em que as suplementações orçamentárias não motivaram o desequilíbrio fiscal e é pela emissão de parecer favorável. Eu acompanho aqui a posição mais liberal de SDG diante dos números que são positivos, os números básicos das contas públicas do prefeito de Porto Ferreira. Em discussão, não houver discussão em votação, aprovado. São Caetano do Sul apresenta suas contas, há um extenso relatório, o voto também é bastante grande, diante da importância do município. O meu voto vai acompanhar a TJ, aqui pela emissão de parecer favorável com as recomendações pertinentes. Abertura de créditos adicionais, realização de transferências, remanejamentos e transposições, correspondente a 21,78 da despesa. Isso foi considerado excessivo pelo Ministério Público, mas também aqui isso não constituiu motivo para rejeição de demonstrativas. Não se verificou desequilíbrio fiscal, comporta expressa recomendação. Houve superávit orçamentário da ordem de R$ 56.701.000, 6,65%, revertendo a situação deficitária anterior, que era de 33,58%. Diminuição do déficit financeiro, de 227 milhões para 155 milhões, resultados econômico, patrimonial positivos e os demais números fundamentais para a efetiva implantação das diretrizes municipais, atendidos nos termos da Constituição. Eu resumo, propondo emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. A TJ, pela emissão de parecer contrário, às contas do prefeito de Chavantes, exercício de 2013, o Ministério Público também, com ênfase nas irregularidades constantes do déficit orçamentário, abertura de créditos com base em superávit financeiro que não existiu, e em excesso de arrecadação insuficiente, elevação do déficit, desvio de finalidade de despesa com recursos dos royalties e superação do limite para a despesa do pessoal. Eu considero que tem razão aqui o Ministério Público, bem como a TJ, a emissão é de parecer desfavorável. Em discussão, na discussão em votação, aprovado. Contas do município de Pirapozinho, também 2013, Ministério Público e a TJ, também aqui são pela emissão de parecer contrário, diante de alterações orçamentárias da ordem de 40%, com suplementações sem amparo legal, percentual acima do limite autorizado na lei, mas aqui com desequilíbrio fiscal e econômico. Arrecadação, resultados financeiros e econômicos deficitários, queda do saldo patrimonial, ausência de liquidez frente aos compromissos de curto prazo. Então, diante desse quadro, a abertura excessiva de créditos suplementares só demonstra o descontrole mesmo. Nesse caso, eu acho que é preponderante também para a formação de um juízo de irregularidade pela emissão de parecer contrário ao voto. Em discussão,
Nova discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Guará, exercício 2013, o processo foi retirado na primeira Câmara no dia 25 de agosto, sustentação oral do Luciano Gimenez Guerreiro em 15/9. Volta com reinclusão automática. O Executivo atingiu resultados que estão descritos no relatório, mas aqui houve insuficiente aplicação no ensino. Também que se soma excessiva abertura de créditos adicionais e uma ausência de total descalabro aqui no gerenciamento das contas bancárias. Isso não conseguiu ser superado pelas explicações do município. Emissão de parecer contrário. Em discussão, em votação, aprovado. O item 83 é um agravo, aliás, uma matéria curiosa. O interessado perdeu o prazo para reexame, entrou no prazo enquanto tinha o prazo para reexame, em vez de apresentar seu reexame, pediu uma prorrogação do prazo. E não cabe, né? Como a prorrogação foi negada, publicada depois do prazo, ele passou a entender que teria direito a essa prorrogação. Não tem cabimento. Eu dei, evidentemente, não dei acolhida ao pleito. O interessado agravou e o advogado pede uma retirada de pauta para se preparar para 3 sessões. Então, o assunto é muito complicado. Precisa 3 sessões para se preparar aqui, para enfrentar o agravo. Mas vamos prestigiar o doutor Cássio Ferreira Neto, que trabalha bastante aqui nesse tribunal. Fica adiada por 2 sessões. Pronto, porque ele já ganhou a última, que ele já tinha retirado, mais 2 e está atendido aqui, doutor Cássio. Instrumental. Maria Anunciata de Silva Leme, ex-prefeito de Barra do Chapéu, recorre num contrato celebrado entre a Prefeitura para aquisição de materiais elétricos. Os elementos de instrução indicam um defeito aqui na notificação e na oportunidade de manifestação, e é inevitável que se proponha a anulação, que se retome a instrução a partir da notificação da interessada. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso de Adailton Menossi, prefeito de Inhumas, em admissão de pessoal. Aqui está demonstrada a necessidade temporária emergencial da contratação, afastamento de servidores titulares, indiscutível essencialidade dos serviços. Voto pelo provimento. Em discussão e votação, aprovado. Itaquaquecetuba, também admissão de pessoal temporário profissionais de saúde e educação. Foram contratados pela Prefeitura para atender a demanda permanente. No caso, impunha a administração provimento dos cargos por concurso. No entanto, apesar que o gestor enfrentava dificuldades para recrutar profissionais que não se interessavam pelo vínculo permanente com o município. Isso é bastante comum, né? Quer em razão do salário, quer pela insegurança na região. Ele teve que contratar temporariamente. Os trabalhadores foram aprovados em processo de seleção, não recebeu críticas por parte dos órgãos de instrução e assessoramento técnico. Voto pelo provimento. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. Guarulhos, também admissão de pessoal. O que aconteceu aqui? A Prefeitura procedeu à admissão de 74 servidores para cargos efetivos. Apenas o ato de ingresso do Rodrigo Henrique Mafra foi objetado. Esse profissional rescindiu a relação de emprego com a Proguaru antes ainda da decisão denegatória de registro, porque havia acúmulo de funções. Situação análoga, essa Corte relevou o desacerto da espécie, a TC 29272, para não prejudicar o servidor, que teve reconhecido sua qualificação técnica no concurso. Eu sou pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Ainda, Marcos de Oliveira Galvão, ex-prefeito de Roseira. O assunto são prestações de contas e repasses públicos à PAI daquele município. A crítica ao montante subvencionado às entidades, a PAI de Roseira, Liga Assistencial, Santa Casa, não merece ser mantida. O valor está em conformidade com a importância já fixada em lei municipal que autorizou o suporte financeiro. Os gastos estão em condições de receber beneplácito, não se detectou malversação. Pelo contrário, o órgão de instrução verificou na localidade funcionamento adequado das instituições, falta de documentação específica para a comprovação de compatibilidade das despesas com o mercado. Eu acredito que pode ser relevado, à vista da relevante atuação das entidades, serviços médicos e ação de caráter de assistência social. Difícil apuração também, essa comparação. Essa benevolência, contudo, não desobriga as entidades a passarem a integrar suas prestações de contas demonstrativos com os indicativos na medida do possível. Diante das considerações, voto pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação,
Aprovado. Volta o Marcos de Oliveira Galvão, ex-prefeito de Roseira, agora num contrato para executar construção, 3 salas de aula, 2 banheiros e uma varanda na unidade de ensino Ana de Barros Nicói. Não há dúvida de que a norma de incidência, consoante insiste peticionário, avaliza acréscimos e supressões nas obras e serviços contratados pelo poder público, respeitada, evidentemente, a lei de licitações. O que não se pode admitir é a aparente informalidade com que se deu o aditamento referido pela fiscalização. O recorrente, ao passo que confirma súbita majoração do preço original do contrato, não dedicou uma única palavra no que respeita à motivação desse ato. Tampouco fez prova de haver atendido ao comando do precedente artigo 60. E também a míngua de efetiva demonstração de que as obras foram concluídas a contento, prevalece a censura dos técnicos da UR7, no sentido de que a contratante já havia promovido a quitação de todos os seus compromissos antes mesmo do recebimento definitivo das obras. Contudo, a despeito das anotadas deficiências não dirimidas ao longo do processo, nota-se que a obra, ou ao menos sua majoritária parcela, fora concluída, segundo o relato dos próprios órgãos de instrução. De onde é que surge a extravagante determinação de reparação do erário na exata monta contratada? Não se pode condenar a devolução. As salas de aula estão lá, foram construídas, bem ou mal, não se pode conferir aqui espaço para enriquecimento ilícito da administração. Leva em conta a mediana envergadura do objeto, legítimo e bastante razoável, invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou propor um provimento parcial. Regularidade da licitação na modalidade convite, exclui-se dos fundamentos da sentença as questões concernentes à ausência de pesquisa prévia de preços do projeto básico, ratificação da parte dispositiva que considera ilegais o contrato e as despesas, revogação da ordem de recomposição do erário da importância de R$ 182.320 e redução da multa de 400 para 160. É que me parece ponderável aqui no caso. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. Aqui, Júlio de Mesquita, tem bastante processo porque acumulou com a semana passada, Vossa Excelência. Você lembra que está meio cansado, retirei, agora voltou tudo. Recurso ordinário da Prefeitura de Júlio Mesquita. Amanhã. Vamos ver. Prestação de contas de repasses públicos ao terceiro setor. A administração deixou de observar a Lei Federal 11.350, atribuindo ao Serviço Programa de Saúde da Família a entidade terceiro setor. A multa parece bem aplicada, mas não foi detectada malversação na utilização dos recursos, tanto que a entidade deixou de ser condenada à devolução do numerário. Desacertos são referentes aos procedimentos do órgão de concessão, a associação não pode ser penalizada. Eu vou dar provimento parcial, ou propor, para liberar a entidade para novos recebimentos, mantidos a desaprovação da prestação de contas, bem assim a multa. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. Eduardo Antônio Teixeira Cotrim, diretor do SAI de São Carlos, num contrato para perfurar um poço tubular. Impõe-se o conhecimento do recurso em preliminar. Conhecido. Mas as razões do recurso não abalam os fundamentos da sentença recorrida, nem trazem novidades capazes de modificar a respectiva conclusão externada. Conjunto de desacertos não infirmados e os precedentes jurisprudenciais citados demonstram objetivamente reiterado descumprimento dos requisitos inerentes ao procedimento, por conseguinte, adequação e proporcionalidade da sanção pecuniária. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Isaías Aparecido Sanches, prefeito de Aparecida do Oeste, matéria contratual, CDHU, em que pese não haver explícita determinação na sentença de folhas da necessidade de comunicação esta com a lei da Corte quanto às providências adotadas, o relator de primeiro grau expressamente exigiu a prestação dessas informações por 2 vezes. Acresce que na peça de recurso, o interessado admite que, em relação a possíveis responsabilidades, analisado o deciso, ficou identificado que nenhuma outra medida seria necessária. Bem como se disse que informação alguma seria cabível ao órgão auxiliar de fiscalização. Assim mesmo. Informação alguma. Não deve satisfações. Ainda quanto à dosimetria da penalidade, compro lembrar que o valor fixado corresponde a pouco mais que o mínimo estabelecido pelo PFE. Voto pelo não provimento. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. Aqui também há um pedido de vista. Eu não sei o que o Palaveri quer ver aqui, porque só tem um recurso dele e um carimbo do Ministério Público. Não tem mais nada no processo. Mas quer ver, não que veja o carimbo. Fica adiado por uma semana para dar vista ao interessado. É regimental.
fazer. Recurso ordinário de Otacílio Rodrigues. Perdão. Então, deixa eu me recompor. O Renato não para de rir, então tem que acompanhar. Recurso ordinário de Otacílio Rodrigues da Silva, ex-prefeito de Piquete. Relatório já antecipado. Conheço em preliminar. Irretocável a sentença quanto à sanção pecuniária, o recorrente se absteve de oferecer documentos que elucidassem as impropriedades apontadas pelo negativa de provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Está chegando ao fim. Recurso ordinário da Prefeitura de Mogi Guaçu, contrato objetivando a execução de serviços para materiais, mão de obra, etc., etc. Aqui a instrução pugna pelo provimento? Não. São interessados. É não provimento. Conhecemos em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Mas os fundamentos da sentença prevalecem. Acabam por admitir, na verdade, a execução do serviço antes da homologação do resultado do certame e formalização do ajuste. Eximem-se de aclarar a origem dos valores do orçamento, tergiversam quanto ao prazo de entrega dos convites aos licitantes, além de omitirem qualquer esclarecimento quanto à exigência de certidão de acervo técnico. Também não convencem no tocante eventual inadequação da dosimetria. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Guaraci, contrato objetivando a execução de recapamento asfáltico, instrução desfavorável, relatório conheço em preliminar. Conhecido. Pode-se afastar a falta de 3 propostas válidas, porém o restante permanece. Imprevisibilidade da época da assinatura dos convênios com o governo não resiste ao fato de ser responsabilidade da administração a apresentação de projetos, que desde o início deveriam prever a totalidade das obras, assim como acompanhar o processamento de liberação de recursos. Em curto razões, não provimento, porém, vamos propor uma redução de multa aqui, no caso, fica em 200 do FESP. Em discussão, com a palavra eminente só conselheiro. uma observação, não seria então provimento parcial? Então, parcial. Provimento parcial. Isso. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário Jorge José da Costa, ex-prefeito da Tapecerica da Serra. Recursos para a Associação de Pais e Mestres, sempre traz problema esse tipo de coisa, porque, na verdade, se remuneram funcionários que trabalham nas escolas. É uma burla a todo o sistema de arregimentação de pessoal para o poder público. Isso aqui o tribunal sempre condena, não há como ser diferente neste caso. Infelizmente, conheço e nego o provimento ao recurso. Em discussão, em votação, conhecido. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra eminente conselheiro Renato Martins Costa. 101 e 102 em conjunto, senhor presidente. Pregões presenciais, atas de registro de preço, notas de empenho, todos de interesse da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Objeto, registro de preço para fornecimento de materiais de papelaria e escritório. A instrução é convergente no sentido da regularidade e os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 103, termos de aditamento e apostilamento, Prefeitura de Suzano, CR5 Brasil. Serviços de vigilância, o objeto. Prefeitura não apresentou defesa, a instrução concluiu pela irregularidade e passo direto à conclusão, diante das circunstâncias. Eu vou julgar regular o 5º termo, entretanto, irregulares 6º e 7º, este último contaminado por acessoriedade. Tomo conhecimento dos termos de apostilamento. Em discussão e votação, aprovado. Concorrência, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Catanduva com Paviter, construção de conjunto habitacional naquela cidade. A instrução é pela irregularidade. Há aspectos que podem ser afastados, outros remanescem. No que tange aos índices de qualificação econômico-financeira, embora em abstrato não tenham destoado da jurisprudência da Corte, na prática serviram para fundamentar a inabilitação de 4 interessadas, embora, e aí é que é a gravidade, a respectiva documentação estivesse de acordo com o edital. Há ainda visita técnica em data e horário único e vinculada ao responsável técnico da empresa. Também houve inabilitações por isso. Outras irregularidades reforçam o quadro desfavorável. Concluo com a instrução pela irregularidade da matéria, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão,
Nova discussão e votação. Aprovado. 105, dispensa de licitação emergencial e contrato, Prefeitura de Araçatuba com VEG Engenharia, serviços de limpeza pública ou objeto. A instrução pela irregularidade, houve sustentação oral e foram apresentados memoriais. Houve 2 concorrências que não prosperaram no município de Araçatuba, o que determinou uma série de contratos emergenciais que não foram bem justificados pelo poder público, todos eles já, inclusive, julgados irregulares. Este é um a mais, com apenas um dado favorável. Havia uma dúvida em relação ao preço praticado, porém a origem foi capaz de justificá-los com as explicações apresentadas. Igualmente, as decisões anteriores, julgo irregulares dispensa e contrato. Em discussão e votação. Aprovado. Pregão presencial, contrato aditivo, Prefeitura de São Caetano com EICOM, serviços de inteligência administrativa, objeto. Instrução pela irregularidade, foram apresentados memoriais. Jurisprudência desse tribunal tem admitido a utilização de pregão sempre que o objeto esteja disponível no mercado, como nos casos dos chamados softwares de prateleira. Sucede que, na situação destes autos, a própria administração, por sua divisão de tecnologia da informação e a partir de relatório de análise enviado pela empresa EICOM, que foi a contratada, acusava a necessidade de novo trabalho de análise, tratamento, adequação e higienização da base de dados tributária, a ser realizado por empresa competente a ser contratada, a fim de alcançar os ajustes necessários e sincronismo com a base atual. Tal constatação, ocorrida na fase de execução da avença, motivou a interrupção do prazo de vigência por 120 dias. Ora, nessas circunstâncias, não se pode concluir que os serviços licitados estavam objetivamente definidos no edital de licitação, daí porque reputo inviável a utilização da modalidade pregão. Participação de apenas uma empresa habilitada denota o caráter restritivo do quanto efetivado. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação. Aprovado. Concorrência, contrato, Prefeitura de Riolândia com Madri, montagens industriais. Objeto, execução de obras, serviços, fornecimento de material para edificação de unidades habitacionais. A instrução é unânime no sentido da irregularidade. Aspectos suscitados na instrução, alguns deles foram superados, os demais desacertos comprometem a regularidade. Há uma defasagem de quase um ano no orçamento apresentado. A apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional, pelo qual a empresa contratada comprovou a experiência, foi, seu teor apenas constava dele projetos e fiscalização, não execução de obras. E, a despeito das impugnações apresentadas, o documento foi aceito pela administração e a empresa habilitada e declarada vencedora do certame. Somam-se a essas impropriedades o fato do edital exigir das licitantes, como condição de habilitação, atestado de capacidade técnico-operacional em desconformidade com a súmula 24. Voto pela irregularidade e multa de 250 festos ao responsável. Em discussão, em votação. Aprovado. Prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos à obra filantrópica missionária de assistência social Betel, Recuperando Vidas. Objeto do convênio, implantação e execução do Programa de Saúde da Família. Assessoria técnica, chefia SDG, são pela regularidade da comprovação de parte dos repasses e irregularidade de outra. O meu voto segue no mesmo sentido, dadas as comprovações efetivadas, já que remanescem sem explicações ou com explicações deficientes as questões suscitadas concernentes ao dispêndio de verbas públicas em finalidade diversa da declinada originalmente no instrumento do convênio. Realça-se igualmente que não há documentos que permitam comprovar a destinação de quantia superior a R$51 mil, que saiu dos cofres da Prefeitura, supostamente destinada à obra filantrópica, mas nela nunca chegou. Portanto, concluindo, eu voto pela regularidade da aplicação
falarei em números redondos, de R$ 212.276, irregularidade de R$ 24.473, esse aspecto é imputável à entidade, eu a condeno à devolução, suspendo de novos recebimentos enquanto a matéria não for composta. Já quanto ao dinheiro que saiu da prefeitura e não entrou na entidade, eu condeno o prefeito, que não apresentou justificativas, a devolver esses valores, R$ 51.246,71. Aplico-lhe sanção pecuniária de 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 109 e 110 em conjunto, senhor presidente. Contas das prefeituras de Morro Agudo e de Ponta Linda, exercício de 2013, instrução favorável, meus pareceres seguem nos mesmos sentidos, sem prejuízo das determinações e recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovado. No item 111, houve protocolo de petição que demanda a apreciação de minha parte, eu peço retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. 112, contas da Prefeitura de Embu das Artes, exercício de 2013. Aqui, irregularidades na área de precatórios impedem a emissão de parecer desfavorável. É como voto. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. Contas da Prefeitura de Itobi, exercício de 2013. Registro que hoje foram entregues memoriais que, apreciados, não alteram as conclusões da instrução, que são desfavoráveis, haja vista que a aplicação no ensino global limitou-se a 24,26%, há um déficit de 9,59% na execução do orçamento e expressivo resultado financeiro superior a R$ 1.766.000. Com unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 114, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato, aplicando multa ao responsável de 200 UFESPs. Recurso da Prefeitura de Hortolândia, o objeto, serviço de planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e publicidade institucional. A instrução é pelo não provimento. Eu conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Há decisões dessa Corte, pelas quais a exigência de certificado de qualificação técnica foi acolhida, posto que inerente à habilitação jurídica do licitante. Não é o caso do presente processo, porque essa certificação aqui está limitada a uma entidade, que é o Conselho Executivo das Normas Padrões, quando a lei admite outras formas equivalentes de comprovação e que não foram viabilizadas pelo edital. Igualmente, os preços praticados, que estão vinculados exclusivamente à tabela do Sindicato das Agências. Cito aqui julgamento anterior, relatado pela eminente conselheira presidente desta Corte, no sentido da desconformidade de tal ação administrativa. Quanto aos parâmetros de análise das propostas técnicas, carecem da objetividade necessária, com a instrução nego provimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. No item 115, igualmente, houve protocolo de petições que demandam apreciação. Peço retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. 116, recurso ordinário, interposto pelo então prefeito de Tupi Paulista contra a sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal, impondo-lhe multa. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Aqui, infortunadamente, não há como superar as dificuldades apontadas na instrução, que foram a utilização de concurso de títulos como forma de critério de seleção e, principalmente, a atribuição de pontos por tempo de serviço exclusivamente nas escolas de Tupi Paulista. Isso, alega o prefeito, que se deveu a uma rotina que herdou da administração anterior, foram atos praticados logo no início da gestão, então eu mantenho a irregularidade, mas cancelo a multa. Em discussão, em votação, aprovado. 117, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares de dispensa de licitação e contrato entre a Câmara Municipal de Clementina e SEMAT, assessoria. Concurso público, organização e execução de concurso público e processo seletivo são os objetos. Quem recorre é a contratada. A instrução é desfavorável. Conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. O problema foi que aqui a somatória de taxas de inscrição com valores
pagos à empresa contratada, extrapolou a possibilidade de dispensa licitatória. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 118, pedido de uniformização de jurisprudência acerca de interpretação de direito inerente à recorrente no que tange à contratação de funcionários e regras a serem seguidas pela Fundação Educacional de Votuporanga, bem como recurso ordinário interposto pela referida fundação contra a sentença que negou registro a admissões, aplicando multa ao responsável. A instrução é pelo não provimento do ordinário e pelo não conhecimento do pedido de uniformização. O recurso há de ser conhecido, porém, mesma sorte, não acompanha o pedido de uniformização de jurisprudência. A Fundação Educacional de Votuporanga está inequivocamente sujeita à fiscalização desse Tribunal de Contas e, a propósito, sequer aponta o recorrente a existência de interpretação diversa, como preceitua o artigo 78 da nossa lei orgânica, limitando-se a informar que referido aspecto também está sendo analisado em outros processos, o que não dá sustentação a pedido de uniformização. Eu conheço do ordinário, porém nego seguimento ao pedido de uniformização. Em discussão e votação, conhecido. Em discussão e votação, aprovado. São duas questões insuperáveis no mérito. A primeira irregularidade apontada consiste numa expressa violação a entendimento até sumulado pelo STJ, no sentido de que diploma ou habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público. Aqui foi exigido para concurso público. Segundo, houve uma proibição de recurso quanto às decisões do concurso, em que está todo mundo proibido de recorrer. Ora, não há possibilidade de superar essas irregularidades pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 119, recurso ordinário recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Jardinópolis contra a sentença que negou o registro de admissões para agente comunitário de saúde, aplicando multa ao responsável. Instrução de ATJ, chefia SDG, pelo provimento, Ministério Público, não provimento. Conheça em preliminar. Em votação, discussão, conhecido. Aqui houve uma impropriedade quanto à natureza jurídica das vagas colocadas em discussão. Eram vagas efetivas, criadas em lei, e, por alguma razão, isso foi processado como admissão temporária. Houve violação, então, do prazo estabelecido, que, na verdade, era inexistente. Era uma contratação permanente, não há prazo. Com a TJ e a SDG, eu dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos, eu pergunto aos senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra. Não havendo consulta eminente procurador doutor Renato Sestaro, seja vice-presidente da pauta. Não, excelência. Não havendo, agradeço a todos, está encerrada a sessão.